Palavra com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Do Senhor, povo abençoado de Deus, espero que vocês estejam bem e para a glória de Deus estamos começando mais um programa Vida na Palavra, programa dirigido pela Igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim. Que maravilha a gente ter aqui mais uma oportunidade de poder falar desse amor de Jesus, da sua santa palavra. Quero dizer que é uma grande honra estar aqui ministrando, levando essa paz, levando essa palavra que nos traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Quero também deixar registrado aqui as nossas programações de cultos que temos na igreja. Nessa quinta-feira nós vamos ter o culto às 7h20. No domingo, isso todas as quintas nós temos cultos ali na igreja, aqui Verbo da Vida. A igreja se encontra ali perto do banheiro público, ali onde está sendo construído agora o novo pátio da feira, né? E ali você pode nos encontrar. Todos os domingos também nós temos cultos às 7h da noite. Então você pode se programar. Se você ainda não nos visitou, então se programa, se organiza, que eu tenho certeza que você vai gostar. É um clima muito maravilhoso, a gente compartilha a palavra, a gente fica ali em comunhão e é muito bom. Que maravilha poder fazer parte disso. Eu queria também destacar aqui que esse programa ele tem um foco na palavra de Deus. Então nós estamos aqui para transmitir a mensagem do Evangelho. E toda essa mensagem, tudo que fazemos aqui é baseado na santa palavra de Deus, nas Escrituras. E hoje nós vamos dar ênfase, nós vamos dar um destaque a essa palavra. Palavra maravilhosa, palavra transformadora. E eu acredito que você vai ser muito abençoado com tudo que vai ser ministrado aqui. Amém? Também quero apresentar aqui ao meu lado, está o nosso irmão David, que vai estar junto comigo aqui apresentando o programa. Eu quero dizer que o pastor hoje não vai poder se fazer presente aqui. Inclusive eu quero quero pedir ajuda à igreja para que a gente em oração ore pelo pastor e pelo seu pai, Mané Bezerra. O pastor precisou prestar assistência ao seu pai ali em Patos, foi juntamente com Daniele. Então que possamos orar para que Deus conforte, para que Deus traga bonança nesse momento. Quem passa por essas situações sabe como é delicado, mas existe uma graça, e eu tenho certeza que o pastor e a irmã Daniele já desfrutam dessa graça nesse momento. Então, vamos orar, vamos interceder para que tudo, eu tenho certeza que tudo já deu certo. David, se apresenta aí, para o povo lhe conhecer. Amém, amém. Graça e paz a todos. Desde já eu desejo uma ótima tarde, uma tarde abençoada. Meu nome é David, né? Como vocês, alguns já sabem. Eu faço parte da Igreja Verbo da Vida também, aqui de Itapetim. Sou líder dos jovens, para a glória do Senhor. E é isso aí, esse momento é um momento abençoado, né? Um prazer a gente estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Aumenta o volume da sua rádio, se você está nos ouvindo, porque, como eu falei, esse é um momento da gente compartilhar a palavra do Senhor, certo? A gente não está aqui para fofocar, a gente não está aqui para dar notícias. Exatamente. A gente não está aqui para fazer essas coisas. A gente está aqui para compartilhar a palavra de Deus, ou seja, é um momento abençoado. Então aumenta aí o volume da sua rádio para você entender mais da palavra do Senhor, para você ouvir a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela é sempre bem-vinda, né? E que ela seja bem-vinda aí na sua casa. Então aumenta o volume, presta atenção e vamos compartilhar desse momento juntos. Outro detalhe que eu queria falar também é a respeito do sorteio, certo? O sorteio não poderá ocorrer hoje, mas vai ficar para a semana que vem, certo? Inclusive eu vou até passar o meu número
para caso você ainda queira concorrer também ao sorteio, você pode estar mandando mensagem, caso você não tenha meu número. Se você for do grupo, estiver no grupo da Igreja Verbo da Vida, você pode mandar seu nome lá, que a gente estará anotando o seu nome para você estar concorrendo ao sorteio, certo? Para você estar participando. Verdade, David. Registrar aí no grupo do Verbo Itapetim, quem tiver presente aí, coloca o OK, eu quero participar, e já deixa registrado. E se você não está no grupo, você também pode estar participando do sorteio. Eu vou passar o meu número aqui bem devagarzinho e você anota aí, certo? A gente vai passar mais umas 2 vezes durante o programa, então, caso não dê tempo de você pegar agora, a gente vai estar passando depois, você fica pronto aí para anotar. É 879-9965-2804. 9965-2804, certo? A gente vai estar dizendo outras vezes. E você, caso não deu tempo de você anotar, você prepara o papel, prepara a caneta que dará daqui a pouco, tá certo? Eu também quero fazer uma oração, né, para a gente iniciar. Então, se você está na sua casa, feche os seus olhos. Se você puder fechar os seus olhos, feche agora e a gente vai orar. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento abençoado, Pai. Senhor, nós só temos a Te agradecer, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo, abre o entendimento de cada ouvinte para entender a palavra de Deus que será compartilhada, será ministrada essa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, nós só temos a Te agradecer, Pai. Em o nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, que maravilha, David. Pessoal, nós vamos falar, como eu disse inicialmente, nós vamos dar um destaque aqui à palavra santa do Senhor. Então, nós queremos compartilhar aqui um texto, vamos se basear nesse texto, e a gente vai comentando aqui, vai compartilhando. A dinâmica vai funcionar da seguinte forma: eu vou pedir aqui para David ir lendo alguns versículos. David já está na ponta da agulha aqui, estamos com a Bíblia. E nós vamos comentando e vamos também trazendo outros versículos para respaldar tudo aquilo que a gente quer transmitir aqui. Amém? David, lê aí, nós vamos falar já foi falado aqui em outras vezes, até com o pastor Roberto, sobre o capítulo 4 de Mateus. Já está aí, David, já pronto? O capítulo 4 de Mateus, que vai falar sobre a tentação de Jesus ali no deserto e o que foi que Jesus fez. Então, Jesus combateu. Lê aí, David, para a gente começar a compartilhar, começar a comentar. Amém, amém. Mateus capítulo 4 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, amém. Até aí já está maravilhoso para a gente trabalhar aqui o poder das Escrituras, David. É muito interessante que nesse texto, antes de passar um pouco também da palavra para David aqui, existem dois pontos importantíssimos para a gente tratar aqui. Uma que o inimigo percebeu uma fraqueza carnal, ali que se manifestava no corpo de Cristo. Cristo tem sua plenitude divina, mas ele estava manifestado em corpo físico. Então ali ele teve fome. E a partir dessa fraqueza, o inimigo se manifestou e quis se utilizar da própria divindade dele para que Jesus provasse. É interessante porque hoje em dia muitas pessoas, David, buscam desafiar o próprio Deus a fim de receberem algum sinal, alguma maravilha, alguma coisa. Precisam chegar a Deus ou então alguns representantes, alguns crentes, alguns cristãos, para que Deus manifeste alguma coisa para que então essas pessoas creiam que Deus existe. E Deus, na verdade, não tem obrigação, ou Deus
tem o direito ou o dever de fazer isso para que as pessoas acreditem nele. Até porque a gente também vai tratar aqui sobre fé. E a fé, ela vai muito além do que os olhos do ser humano podem ver. Então, a gente não vai tratar aqui, por exemplo, sobre coisas materiais e superficiais, porque o povo de Deus, ele é regido pela fé, através das escrituras sagradas. Então, aí nesse texto, após o inimigo identificar uma fraqueza, e isso não só é fome, isso é muito simbólico também, a gente pode extrair desse texto também para as nossas vidas, extrair para que a gente possa aplicar em nossas vidas. Muitas vezes nos pegamos ali em alguma fraqueza, em alguma decepção, em alguma frustração, em cansaço, e ali começam a vir pensamentos, começam a vir setas, e o nosso psicológico, a nossa mentalidade, ela é fértil para começar a ver todas essas coisas. E o inimigo se aproveita dessa fraqueza para começar a lançar coisas na nossa mente. O tempo inteiro a gente está em uma constante batalha e a gente precisa se revestir da graça divina para a gente combater tudo isso. E nisso aí, nesse contexto bíblico que a gente que David acabou de ler, então o inimigo diz: se tu és filho de Deus, por que o inimigo pergunta? Porque o tempo inteiro Jesus estava dizendo que era filho de Deus. E ser filho de Deus não era pouca coisa. E Jesus tinha esse poder sobrenatural por ser filho de Deus, por carregar nele e sobre ele a plenitude divina. Então ali o inimigo desafiou: eu quero ver se tu és filho de Deus. Então transforma, já que tu tens o poder de Deus, transforma estas pedras em pães. E aí Jesus usa a palavra de Deus para combater aquilo ali. E é a partir desse ponto que a gente dá o destaque a essa palavra. Nós queremos discorrer aqui, com o tempo que nós temos, a importância e a importância de a gente crer nessa palavra, de a gente mergulhar, de interagir com essa palavra de Deus. Porque Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra, onde é que está essa palavra que sai da boca de Deus, David? Nas escrituras sagradas, na Bíblia. Então a gente pode mergulhar, pode interagir e buscar a verdade. David, nós tivemos domingo agora as eleições para presidente, governador, senador e deputados. E que bom que temos no nosso país algo chamado democracia. É muito importante que a gente manifeste essa democracia e cada um vota, vai exercer o seu direito de cidadão baseado naquilo que acredita. Eu quero juntar isso, e estou falando nisso também, porque a gente precisa buscar a verdade, em qualquer aspecto, em qualquer área da nossa vida, David. A gente precisa buscar a verdade. E a gente nós não podemos ficar parados ou ser influenciados apenas por informações sem fontes. Nós estamos aqui porque cremos em uma fonte. Nós cremos em uma fonte inesgotável. Nós cremos na Bíblia Sagrada, que vamos falar aqui algumas curiosidades que acredito que você vai achar muito bacana. E através dessa palavra que nós buscamos, que nós interagimos, nós vamos desenvolvendo a nossa carreira cristã, porque de fato é uma carreira. Nós estamos correndo uma boa carreira, e para que nós não nos desvirtuemos dessa palavra, nós precisamos estar em constante atualização, David. Precisamos estar em constante busca, em constante leitura, porque existem muitas informações, existem muitos viés ideológicos, e para que a gente não seja capacho, ou seja, massa de manobra, como muito é falado, a gente precisa buscar. Amém, David? Amém. Quer pontuar alguma coisa aí, David? Quero sim. O que você falou é muito interessante, né? Tanto que o próprio Jesus, né, como a gente leu aqui, o próprio Jesus disse, né, está escrito. Ou seja, olha a fé que o próprio Jesus tinha na Escritura, né? Olha a fé. A gente vê que a Bíblia, a Escritura Sagrada, não é um livro qualquer, né? Porque as pessoas dizem, não, mas a Bíblia é só um livro. Tem pessoas que dizem, né? Mas como eu acredito que a Bíblia é só um livro, se o próprio Jesus tinha essa tamanha fé na Bíblia, não é verdade? Na Exatamente. Bíblia. Ou seja,
a Bíblia, a Escritura, para Jesus não era um livro para qualquer. Para o próprio Jesus, a Bíblia era a palavra de Deus, a Escritura era a palavra de Deus. E principalmente para a gente, se a gente já tem Jesus falando algo assim, a gente é que tem que tomar conhecimento, né? Que nem a própria palavra diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus, ele chama a gente, ele convida a gente para conhecer. Porque se a gente buscar o conhecimento, né? O conhecimento não é só você ver. Conhecimento é você analisar, é você buscar, é você ir atrás. Ou seja, Jesus, ele convida a gente para conhecer a verdade. E quando a gente vai, quando a gente conhece, aí sim, aí há a libertação, não é verdade? Aí o nosso entendimento se abre, os olhos se abrem. O próprio Jesus, ele falava à multidão por parábolas. Né? A gente vê na Bíblia Jesus ensinando a multidão por parábolas. Só que aos 12 discípulos, aquelas pessoas que seguiam, né, que teve uma época que era 72, que seguiam de manhã, de tarde e de noite, aquelas pessoas, não. Jesus não ensinava elas por parábolas, Jesus explicava as parábolas, Jesus mastigava, Jesus meditava com elas. Por quê? Porque elas iam, elas seguiam, elas queriam aprender a verdade. Na verdade, elas buscavam, e pelo fato de buscar, elas tinham o conhecimento e elas eram libertas pelo conhecimento da palavra, não é forte? Maravilha, David. E em Oséias 4:6, é muito conhecido o contexto aqui, diz o seguinte, David está aí na agulha? Vamos praticar o dinamismo aqui dele. Lê aí para a gente ouvir. Amém. Diz assim, Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Muito forte, muito forte. Em algumas versões diz o seguinte, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então essa palavra, ela fala extraordinariamente muito, não só nesse tempo em que Oséias profetizou isso, mas nos dias de hoje principalmente. Então, o conhecimento vai nos libertar, a verdade vai nos libertar. David aí mencionou o versículo João 8:32, que essa verdade, quando a gente busca, quando a gente se reveste dessa verdade, vai nos libertar. Existe até um ditado por aí, David, que diz que uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. Mas nunca nessa vida, nem nessa realidade, nem nenhuma outra. Verdade sempre vai ser verdade e mentira sempre vai ser mentira. E Jesus disse que ele é a verdade. Então, aqui em Oséias, fala que o povo foi destruído, ou o povo se perde porque lhe faltou conhecimento. Mas por que lhe faltou conhecimento? O conhecimento estava ali à frente de todos, mas eles rejeitaram esse conhecimento que estavam à disposição deles. Então, nós hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, David, a gente tem aqui a Bíblia impressa, nós temos a Bíblia aqui nos celulares. Então, assim, a tecnologia nos permite que praticamente todas as pessoas tenham acesso onde quiserem a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia Sagrada, trazendo aqui algumas curiosidades, e foi escrita em 1600 anos. Então, o termo Bíblia vem do termo grego aí, e que quer dizer os livros. Né? Quer dizer os livros. A gente conhece a Bíblia como a Bíblia, mas ela é composta de 66 livros que foram escritos num período de 1600 anos. Existem também alguns outros livros que não estão na Bíblia, eles são chamados de deuterocanônicos. Não vou me atentar muito aos termos aqui, porque não é o foco, mas eu quero dizer a você que os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada foram divinamente inspirados. E a gente tem até um versículo aqui que eu queria que o David também lesse, em 2 Timóteo 3,16, que ratifica, que confirma essa divindade da palavra, a inspiração que é essa palavra. Forte, diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 16, diz: toda a escritura
é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Maravilha, exatamente isso. Exatamente isso. Existe também aqui outra instrução. Vamos pegar junto aí, David. João 5,39. João 5,39. O que é que diz aí, David, na tua Bíblia? Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, se o próprio Cristo, isso aí são palavras de quem? Jesus. De Jesus. Se o próprio Jesus nos instrui a examinar as Escrituras, e veja que ele não está falando apenas em ler as Escrituras. Examinar é você ler ali, meditar e saber o que é que você está lendo. Então, se o próprio Cristo está nos instruindo a fazer isso, significa que isso vai trazer vida ao nosso coração. Isso vai trazer salvação para a nossa alma. Então, teve um tempo, David, que eu, antes de ser cristão, na verdade, antes de ser cristão não, antes de eu me converter à igreja em 2009, já faz um tempo, eu tentava ler a Bíblia, mas não conseguia ali entender, ou sempre existia alguma dificuldade. Então, lia sem propósito, não conseguia interpretar, assimilar nada do que eu estava lendo. Quando eu me converti, que os meus olhos foram abertos, que de fato, quando a gente se converte, cada um de nós tem, eu e David aqui, nós temos uma história, a partir do momento que os nossos olhos foram abertos. E estavam fechados, Bruno? Na verdade, estava assim. Quando a gente passa a viver essa nova vida em Cristo, tudo muda. Tudo muda. Isso é algo praticamente inexplicável. Quando você passa a viver isso, você vai saber, você nunca mais vai se tornar a mesma pessoa. E a partir do momento que eu me converti ali, eu comecei a ter curiosidade de conhecer mais, de mergulhar, de ver o que está escrito aqui. E comecei a ler e levava... Antigamente trabalhava com minha mãe nas feiras aí, rodando as ruas aqui de Itapetim, e levava aquela bíbliazinha que só tem o Novo Testamento, aquela pequenininha, começava a ler ali. E aquilo ali foi despertando uma curiosidade para conhecer a história de Jesus, para conhecer essa história de fé. E aí também a gente desde o começo dessa programação, dessa iniciativa da Igreja Verbo da Vida, a gente vem falando de fé. A gente não está só falando de uma Bíblia, porque a Bíblia que temos aqui, sem fé, ela passa a ser um livro como qualquer outro, David, como um livro de história, um livro de geografia que a gente tem nas escolas. Mas por que é que nós cremos nessa Bíblia? Para você ter uma noção, deixa eu trazer uma curiosidade aqui. Os livros antigamente eram escritos à mão, eram copiados à mão. Hoje, em 1439, ela teve a sua primeira versão impressa, 1439. E aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Nós já temos a Bíblia aí pelo mundo. É aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Então, quer dizer que a Bíblia foi traduzida esse montante de vezes. Então, para você ver que não é pouca coisa. E estava escrito tudo isso aqui. Que o Evangelho seria disseminado e propagado por todo o mundo. Então, pessoas de línguas até mais distantes, línguas que a gente sequer ouviu falar, existe lá a sua versão bíblica, naquela língua. E cerca de 3,9 bilhões de cópias, David, dessa Bíblia Sagrada foram vendidas no mundo. 3,9 bilhões de cópias já foram distribuídas por aí. Isso aqui fala de versões vendidas. Fora as iniciativas privadas, as instituições que distribuem. Então, assim, a gente tem acesso à Bíblia Sagrada, a gente tem acesso a esse conhecimento, mas a partir do momento que a gente rejeita, nós passamos a ser manipulados de forma que a gente nem sequer consegue perceber. Então, você como uma pessoa inteligente, uma pessoa que está sempre em busca da verdade, ninguém quer ser enganado, David. Você quer ser enganado? Não. De forma nenhuma, ninguém quer ser enganado. Nós queremos viver a verdade de Cristo. E não é baseado na vontade de homem, não é baseado apenas em ensinamentos de homens.
Nós queremos viver o evangelho verdadeiro de Cristo. Nós queremos servir esse Deus verdadeiro, independente das circunstâncias. Nós não estamos indo para a igreja por causa de fulano ou por causa de cicrano, porque fulano fez isso ou fez aquilo. Nós estamos ali porque nós cremos em um plano muito acima deste, David. No plano espiritual, acima de todas essas coisas, existe um Deus. E aí antes de trazer outro comentário aqui, queria pedir a David aí para que trouxesse mais uma palavra, David. Diga aí o que é que você acha dessa situação. É o que você foi falando aí, né, que quando, no seu começo, né, em 2009, que você conheceu a palavra, né, que você decidiu se entregar para Jesus, vamos dizer assim, que houve uma mudança, né, isso é o cumprimento da própria palavra, né, que ela diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Resgata. Não é verdade? E outra coisa... como você estava falando aí, a importância da Bíblia, a importância da palavra do Senhor. Para você ver o ano que ela foi impressa, para você ver que ela, o tanto de países, de linguagens que ela foi feita, né, em outras linguagens, foi traduzida, muitos né? países. Muitos países, muitos lugares, o quanto essa palavra foi espalhada, né? A gente sabe, né, que tem países que é proibido ler a Bíblia, proibido você ter uma Bíblia, né? Tem países já, porque a gente sabe, né, que está se aproximando o fim dos tempos, e o que o diabo quer aniquilar, atrapalhar a palavra do Senhor de ser ministrada, né, de ser pregada, de ser conhecida, de ser buscada. E o maior exemplo da importância da palavra do Senhor é o que Jesus deu. O maior exemplo das Escrituras, da importância das Escrituras é o que Jesus deu. Que quando o diabo chegou diante dele, que nem a gente leu aqui, que o diabo chegou diante de Jesus para tentar Jesus, quando Jesus teve fome, o que ele usou? Ele usou a Escritura. Ele usou a Bíblia, a palavra. Para você ter noção, ele não fez uma oração. Ele não fez um ritual. Não, ele foi para as Escrituras, Bruno. Olha a importância, olha o poder que tem nessa palavra. Porque tem pessoas que dizem, não, mas isso aí está escrito, isso aí é um livro. Tem pessoas que acham que a Bíblia é um livro. E não é um livro, porque o próprio Jesus, se você disser que a Bíblia é só um livro, não, isso aí é um livro. Exemplo, chega alguém para você para citar um versículo da Bíblia, você diz, não, mas isso aí é um livro. Se você estiver dizendo isso, você está dizendo que você está desmerecendo o que o próprio Jesus deu o maior merecimento. Aquilo que Jesus falou contra o diabo. Quando o diabo chegou para tentar Jesus, Jesus disse, mas está escrito. Está escrito onde, Bruno? Na Bíblia, nas Escrituras, na palavra. Olha a importância que o próprio Jesus deu na Bíblia. E por que aí você vai tratar a Bíblia de qualquer jeito? Por que você vai comprar uma Bíblia e não ler a Bíblia? Deixar ela aberta? Não, você tem que ler, porque é que nem Bruno falou aqui. A Bíblia sem fé, aí não tem poder nenhum. Mas a partir do momento que você lê, que você conhece, que você coloca a sua fé naquilo que está escrito, aí sim, aí ela começa, o poder dela começa a ser manifestado na sua vida, não é verdade? Verdade, David. Que fantástico, que maravilha. E eu queria já complementar, já pegar o gancho, David. Existe um cara nos Estados Unidos chamado Lee Strobel, em Chicago, no estado de Illinois. E existe um filme que foi baseado na história desse cara, que é chamado Em Defesa de Cristo. Se você não assistiu, eu recomendo você até assistir, porque é uma história bacana de um cara que era completamente ateu, David. Eu acho interessante esse processo, foi baseado em uma história verídica, de fato, aconteceu nos Estados Unidos. E a esposa desse cara se converteu, começou a ir para a igreja. Depois de um acontecimento, começou a ir para a igreja e ele começou a ser profundamente incomodado com isso. Ele começou a ficar incomodado. Ver que a esposa estava, na visão dele, estava sendo iludida por aquela igreja, por aquele pensamento. E ele se incomodou ao ponto de se determinar a provar que a Bíblia é uma farsa, que a ressurreição de Cristo era uma farsa. E aí ele inicia um processo de
de validação da Bíblia, na verdade, invalidação, né? Ele estava tentando invalidar a palavra de Deus, invalidar tudo que os cristãos pregaram até hoje, e ele acreditava apenas em fatos e evidências. Era um cara racional, um cara apenas de lógica. Então, ele só fatos e evidências era o que provavam alguma coisa para ele. E ele aí então começou a procurar profissionais, cientistas da área, para validar a palavra de Deus. E é interessante que ele inicialmente ele vai até um arqueólogo e começa a falar da palavra, porque na mente dele, se ele conseguisse achar evidências de que a Bíblia é falsa, acabou-se. Então tudo aquilo era uma farsa, ele ia convencer a esposa não iria mais para a igreja e estava tudo resolvido. Mas aí ele chegou no arqueólogo, o arqueólogo era um padre, inclusive, nos Estados Unidos, e ele começou a falar dessas escrituras. E ele mostrou a obra de Ilíade de Homero, que é uma obra do século III, depois de Cristo, e por muito tempo essa obra foi tipo a Bíblia dos gregos. E ele acreditava nessa obra, porque existiam várias cópias, foram feitas várias cópias ao redor do mundo. Depois ele pegou e foi até esse padre, até esse arqueólogo, para questionar as escrituras, a veracidade das escrituras. E aí esse arqueólogo disse, você sabe qual foi? Só existe uma obra na história que teve mais cópias do que a Ilíade, a obra da Ilíade. E ele perguntou qual? Aí ele disse o Novo Testamento, a da Bíblia Sagrada. Enquanto a obra da Ilíade, que foi uma obra que foi na antiguidade, era tida como muito importante, tinha 1.500 cópias feitas em tantos anos, não lembro aqui a quantidade de anos, mas que foram feitas essas cópias. A Bíblia, o Novo Testamento, arqueólogos conseguiram encontrar mais de 5.800 fragmentos, papiros, época, né? pergaminhos, exatamente. Então, assim, isso é muito importante porque não foi apenas uma pessoa que escreveu a Bíblia Sagrada, não foi uma só pessoa que falou sobre Jesus e a sua ressurreição. A gente pega aí, hoje nós temos a composição da Bíblia, 66 livros, tem o livro de Mateus, o livro de Lucas, João, Marcos, mas todas essas pessoas escreveram, relataram fatos em momentos diferentes da história. E através disso, ele viu ali que ele poderia, de fato, compreender as Escrituras. Então, aquele cara, naquele momento, ele compreendeu que as Escrituras estavam, sim, falando a verdade, agora só que ele procurou, David, invalidar a ressurreição. E aí, ele lendo aqueles relatos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, ele começou a ver se realmente aqueles ferimentos que Jesus teve eram ferimentos que podiam levar à morte. Porque se o que estava escrito na Bíblia era verdadeiro, então a ressurreição poderia ter sido, na verdade, uma não morte, que era chamada a teoria do desmaio. Jesus, então, sofreu tanto ferimento que ele desmaiou e não morreu. E aí justificava a ressurreição. E aí ele foi procurar um médico que era muito renomado naquela época, e esse médico, quando analisou aqueles fatos, a própria Associação Médica dos Estados Unidos alegou que aquilo que aconteceu com Jesus não teria como uma pessoa sobreviver. Então ele testificou duas coisas. Uma, que as Escrituras são verdadeiras, e a outra, que a ressurreição, que Jesus de fato morreu. Porque todos os ferimentos, para você ter uma noção, aqui eu vou tentar resumir aqui, para você ter uma noção, na crucificação de Cristo, antes da crucificação, na verdade, Jesus foi torturado. Existia uma ferramenta chamada, se eu não me engano agora, chamada Zorrag, que era um chicote, David, que tinha várias tiras com ossos, pequenos ossos e limalha de ferro nas pontas. Então, uma pessoa era chicoteada com aquilo, com esse chicote, e aquilo dilacerava completamente as costas da pessoa. Então, aquilo ali foi muito prejudicial à carne de Jesus, antes dele ser crucificado. Quando ele foi ser crucificado na cruz, Jesus não podia respirar, David. Não podia respirar, porque nas condições que ele estava, com os braços abertos, o médico relatou naquele momento que Jesus precisava se impulsionar para frente para poder respirar.
Então era muito difícil para o próprio Jesus respirar. E no momento em que o soldado romano enfiou a lança no lado direito de Jesus, a gente pode ver esse relato nos evangelhos, saiu sangue e água. E os médicos afirmam que naquele momento, quando aconteceu isso, Jesus estava morto, de fato. Porque aquela água era um acúmulo nos pulmões, já porque ele estava naquelas condições precárias. Então, de fato, Jesus foi ao túmulo e ele testificou que Jesus estava morto. Agora, o que restava para ele é saber se essa ressurreição foi válida. Porque os relatos da Bíblia dizem que Jesus foi visto por cerca de 500 pessoas ao mesmo tempo, né, depois da crucificação. Não é isso, David? Então, ele foi atrás de uma psicóloga, agnóstica, inclusive. Uma psicóloga agnóstica. Esse cara, Lee Strobel, ele procurava pessoas que fossem imparciais. Procurava ao máximo dele, procurar pessoas que não tivessem um posicionamento cristão, para que não puxasse sardinha, como se diz, para o lado da Bíblia, né? Para o lado da fé. Ele queria pessoas imparciais para realmente usar evidências para provar aquilo. E aí, através da psicóloga, ele perguntou, será que aquilo ali não foi uma onda generalizada de pensamento, de ilusão que teve? E as pessoas achavam que viram Jesus, mas na verdade não viram. Aí ela disse que aquilo era loucura. Seria muito mais difícil acreditar nisso do que a própria ressurreição de Cristo. Então, naquele momento, ele ficou até... Chegou ali e disse que não era aquilo que ele queria ouvir, mas, na verdade, é porque todas as evidências que ele encontrava, ele tentava negar, tentava ver uma outra forma. E para resumir aqui, no final da história, depois de ele ter procurado tanto invalidar aquelas escrituras, procurar a falta de veracidade, a falta de verdade, que na verdade não existia, né? A Bíblia sempre foi verdadeira. E um certo pastor, um religioso, chegou para ele, não sei se era um padre ou era um pastor, e perguntou para ele, de quantas evidências você vai precisar para crer em Jesus? Então, a evidência de que Jesus existia, de que as escrituras eram sagradas e realmente eram verdade, estava o tempo todo na frente dele. E ele não queria ver aquela verdade. Ele fechou os olhos para essa verdade. Ele estava rejeitando o tempo todo o conhecimento que estava à sua frente o tempo todo. E no final, David, quando ele viu que não dava para lutar com essa palavra, não dava para lutar contra Deus, ele se converte, ele chega para a esposa dele, ele faz uma oração ali de se convertendo e começa a participar da mesma igreja que a esposa dele estava indo. Então, é algo extraordinário. Você vê a história, você pode até tanto assistir o filme, como você também pode ver o livro. Ele escreveu um livro, David, que foi um best-seller, um dos livros mais vendidos. Acho que mais de 4 milhões de cópias foram vendidas ao redor do mundo, e testificando tudo isso que aconteceu na vida dele, do ateísmo até o cristianismo. Ou seja, uma história real, né? Não foi só real. Um filme. Foi um filme baseado em uma história real. Ô Bruno, citando só esse último versículo que a gente Manda, David. Já repetiu, né? Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Forte, né? Exatamente. E lá em Tiago 1:22 diz assim: e sede praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É o que a gente falou até agora, né, David? É esse conhecimento. Se a gente mergulhar, se a gente buscar, a gente não vai ser enganado por falsas doutrinas, por falsos discursos, por falas bonitas. Então, a verdade sempre, David, vai nos libertar. Sempre vai trazer salvação para a nossa vida. Amém? Amém. E a gente tem que buscar o conhecimento, né? A gente não pode fechar os nossos olhos, né? Que nem as pessoas fizeram para Jesus. Muitas pessoas naquela época fecharam os olhos. Foram por sentimento, foram por isso, por aquilo. Não, a gente tem que conhecer realmente a verdade. Realmente a gente tem que buscar a palavra, conhecer a palavra, né? Conhecer a Bíblia, viver a Bíblia, não ser só ouvinte, mas praticante. Ou seja, assim, a gente tem que trazer aquilo como vida. Assim como Jesus mesmo fez.
Jesus não tratou a Escritura só como um livro. Jesus viveu aquilo que estava escrito. Jesus buscou viver aquilo que estava escrito. E do mesmo jeito somos nós, né? Nós não estamos aqui nessa terra para viver que nem umas baratas tontas. Não, a gente está aqui para a gente viver segundo a palavra do Senhor, para a gente buscar o que está escrito. Assim como Jesus tratava aquilo com grande importância, a ponto de usar ela contra o próprio diabo, né? Que a Bíblia fala do diabo. Tem pessoas que pensam que o diabo não existe, que pensam que o diabo é uma história de carochinha. É que nem uma história de um de um filme, de um desenho, uma fantasia. Não, mas o inimigo, o diabo, ele existe. E é por isso que a gente tem que buscar a palavra do Senhor. É por isso que a gente tem que buscar Jesus. A gente não pode perder tempo, né? A gente tem que conhecer a verdade. A gente tem que buscar a verdade. A gente tem que praticar, que nem disse no versículo agora, a palavra. E não só apenas ouvir. Ouvir é bom, mas praticar é ainda muito melhor, né? Muito melhor. Verdade. A gente está chegando no final do programa. É uma pena, né? Que o tempo corre muito rápido, né, David? Verdade. E a gente aqui tem que se programar. A gente precisa cumprir o horário. Muita gente aí, David, no grupo, interagindo aí com a gente. Você já registra aí o nome das pessoas. Tem Elisânia, a irmã Elisânia e Ayrton. Estão nos acompanhando. Aí Gleisiane, Clarice, Kika, Dil Anderson, Claudiana, tem Mapaz, né? A irmã Valéria, Graça, Deisiane, Gleisiane, acho que já falei, né? A irmã Andréia. Então, a paz do Senhor para todos vocês. Tiago disse, estão de parabéns, frutos do pastor Roberto. Amém. Ô, glória. Que maravilha, né? Então, Deus, registra aí já, né? Como o David falou no início, a gente vai fazer o sorteio semana que vem. Então, daqui para lá dá para você aí mandar o seu nome, ficar conectado com a gente e a gente vai realizar o sorteio de um livro abençoado. Se Carlos aí poderia colocar um fundo musical, Carlos, a gente vai finalizar. Eita, glória, que bom, irmãos. Para mim é uma honra estar ao lado desse homem de Deus aqui, David. Tenho muita estima, uma pessoa muito servidora, um exemplo na igreja. Estamos ali reunidos, sempre estamos reunidos ali para executar a obra. É bom a gente manter essa comunhão, muito bom. Então vamos encerrar. Queria que David fizesse aí uma oração, um abraço aí para todos que nos acompanharam até esse momento. Acredito que foi uma bênção, porque a palavra nunca volta vazia. Tudo que anunciamos, tudo que falamos aqui vem de Deus, vem da palavra de Deus. Essa palavra é divinamente inspirada, como foi falado. Ela é eficaz, ela é penetrante, ela é transformadora, ela é renovadora. Ela nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz paz. A verdadeira paz que o mundo não pode oferecer. A paz do mundo, ela é transitória, ela é efêmera, ou seja, ela passa muito rápido. Agora a paz que você adquire em Jesus, ela permanece em seu coração abundante, porque Jesus traz para nós uma vida abundante. Amém, David? Amém. Vamos orar? Amém. Queria agradecer por esse momento abençoado. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Lembrando que o sorteio será semana que vem, certo? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento abençoado, Pai. Obrigado, Senhor, desde já pelo programa de terça-feira que vem, Senhor. Que venha ser abençoado também, Senhor. Que venha ser extraordinário, Pai. Obrigado, Senhor, pelo culto de quinta que terá na Igreja Verbo da Vida, pelo culto de domingo. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada ouvinte, Senhor. Senhor, abençoa cada ouvinte, Pai, cada casa, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, chega com provisão, Senhor. Chega com alegria, com paz, com cura, Senhor, porque a Tua palavra é real, Pai. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Amém. Fica na paz, meus queridos. Amém.